em qualquer tamanho de tanque você pode produzir peixe. A questão é a quantidade de peixes que você coloca dentro de cada tanque. Se você ainda não me conhece, meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, doutora em piscicultura e trabalho há 10 anos ensinando piscicultores, ensinando alunos, ensinando técnicos em como produzir, tanto na pesquisa quanto na docência, quanto a campo, todo o processo de você fazer a sua piscicultura se tornar cada vez mais lucrativa. Vamos embora? O que é o tema de hoje? Falei para vocês ontem, né? Quando é que você descobre que a piscicultura não é para você? Sabe por que eu trouxe esse tema aqui? Tem muita gente que pergunta assim para mim, Soraya, qual é o tamanho do tanque que eu preciso ter para produzir peixe? Gente, olha, não existe um tamanho mínimo de tanque. Se você tem, né? Inclusive tem gente que vem aí me pedir, mas eu produzo peixe em caixa d'água. Tá tudo bem produzir em caixa d'água. É que em caixa d'água você não consegue escalar, né? Num volume e tal. É completamente diferente o tipo de sistema de produção. Mas você pode produzir peixe em tanques de 500 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados, de 3.000 metros quadrados, de 3 hectares, de 90 hectares, enfim, em qualquer tamanho de tanque você pode produzir peixe. A questão é a quantidade de peixes que você coloca dentro de cada tanque, né? Então, se você tem um tanque pequeno, a quantidade de peixes que cabe é menor. Se você tem um tanque maior, você consegue colocar uma quantidade de peixes maior. Sempre buscando preservar a qualidade de água, né? Entendendo quais são os fatores que podem te auxiliar em melhorar a produtividade, porque mesmo em tanques pequenos, é possível sim você encontrar ali um ponto de equilíbrio da quantidade de peixes a serem produzida que faça com que o teu sistema seja o mais produtivo possível. E quando eu falo seja o mais produtivo possível, significa que o mais produtivo possível para dentro das condições que você tem lá na sua propriedade. De acordo com o tamanho do seu tanque, de acordo com o volume de renovação de água que você tem, de acordo com a eficiência de mantença dos bons parâmetros de qualidade de água. Então, não fique achando que só porque você tem um tanque pequeno lá na sua fazenda, na sua chácara, no seu sítio, e que hoje você produz peixe lá, ou cria peixe por lazer ou por hobby, não fique achando que isso não pode se tornar uma atividade com fins lucrativos. É claro que se você tem aqui, ó, o Jefferson está dizendo que ele tem um tanque de 50 metros quadrados. É claro que num tanque de 50 metros quadrados, ele não vai conseguir produzir peixe para comercializar para um supermercado. Mas ele pode conseguir produzir peixe para vender no 1 a 1 para o consumidor final, por exemplo. Tá? Então, tudo depende do tamanho do tanque que você tem, sim, mas isso não é impedimento para que você produza peixes. Não é impedimento. Muito pelo contrário. O peixe, como eu estou falando para você, pode ser produzido em qualquer tamanho de tanque, desde que você tenha água. Água, sim, é essencial. Água, sim, é essencial. E nem é essencial pensando em volume de água, em grande quantidade de renovação de água, mas pensando em grande possibilidade, ou melhor, em grande capacidade de manter os bons parâmetros de qualidade de água. E isso é completamente possível. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso, tá? Então, não fique achando que precisa ser grande para ser um piscicultor. Eu preciso ter uma lagoa de sei lá quantos hectares. Eu preciso ter uma grande fazenda. Não. Se hoje você tem um lago dentro da sua fazenda, do seu sítio, da sua chácara, independente do tamanho que ele tenha, sim, é possível produzir, e não só produzir para lazer, e não só produzir para hobby.
Inclusive, isso que eu estou falando de produzir para lazer ou para hobby, é uma coisa que chama muito a minha atenção, porque eu, né, atuo há 10 anos a campo. Então, assim, os clientes que eu atendo, que eu presto consultoria, que eu visito, são clientes antigos mesmo, são meus amigos, né? São clientes de 10 anos de estrada aí. E muitos deles, para não dizer todos, começaram criando peixes, não produzindo. Ou seja, eles tinham lá um tanque, dois, porque era uma represa já estabelecida na propriedade, agricultores, né, que é a grande, o perfil, né, das pessoas, dos meus clientes, enfim, de quem está na atividade aí hoje aqui no estado onde eu moro, Mato Grosso, e com isso, eles começaram a produzir, daí chegou um momento que eles começaram a comercializar esse peixe, porque queria colocar mais alevino, né? Queria colocar peixe novo, né? Já tinha peixe muito grande e tal. E aí viram, no processo de comercialização, a grande oportunidade que tinha, porque aí os frigoríficos vinham, né? Comprar, os compradores de peixe vinham comprar e falavam, nossa, a gente falta muito peixe, e aí eles começaram a ver a oportunidade. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês com essa história é que muita gente, muitos piscicultores que hoje são piscicultores comerciais, né, que olham para a piscicultura como uma empresa dentro do agronegócio, começaram tendo um tanque pequeno que produzia para lazer, que produzia para hobby, viram a oportunidade e passaram a aperfeiçoar o processo de produção e aí sim, a partir disso, conseguir ter melhores produtividades, melhores resultados de ganho de peso, né, de conversão alimentar, entender sobre a qualidade da água, sobre a ração, que são todos os fatores que vão te levar a ter os resultados que eu falo aí de produtividade através da produção de peixes, tá? Então, se é o teu caso, se você tem um tanque pequeno de 50 metros quadrados ou de 50 hectares de lâmina d'água, isso não é impeditivo, tá? Pode-se produzir peixe em qualquer tamanho de tanque, desde que você, né, entenda todas as condições e limites que o seu tanque pequeno tem e respeite isso. Isso é importante, né? Agora, o que não é legal é você ficar achando que só porque o seu tanque é pequeno, você fica fazendo de qualquer jeito, fica fazendo pelas coxas, né? Fica fazendo de qualquer jeito, produzindo peixe de qualquer jeito, não olhando para a atividade, não encontrando o ponto de equilíbrio de lucratividade, quanto de dinheiro que você tem que investir ali para fazer com que aquilo pelo menos não te deixe no vermelho, né? Que aquilo se pague realmente. Então, você entender e olhar para a atividade com os olhos de uma empresa que tá? E aí, se eu tenho um tanque pequeno, eu entender, a gente vai falar sobre isso lá na jornada, tá? Bem especificamente, a gente vai falar sobre isso lá na jornada, mas é você entender que não adianta você querer achar que você vai comercializar o seu peixe, o pescado, né? Para o mesmo comprador que o produtor de peixe, que produz peixe em 10, 15, 30 hectares de lâmina d'água, vai comercializar. Então, você tem que entender que se você é pequeno piscicultor, você tem um nicho de consumidor. As pessoas para quem você vai vender o seu peixe são diferentes das pessoas para quem o grande piscicultor, o médio piscicultor vão vender o peixe. Isso precisa ficar claro, porque isso faz com que você seja mais competitivo, pensando em preço e pensando em atingir aí o ponto de equilíbrio, né, da sua piscicultura, sem competir com os grandes. E eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui para vocês, ó. E esse exemplo, eu vou trazer um exemplo mais específico, inclusive, dessa vez. Tem, aqui no bairro onde eu moro, logo que eu vim morar, né, nesse bairro, tem um mercado pequenininho, mercado de bairro, né, mercado de bairro, e ele tem produtos, né, tanto dos produtos do dia a dia, de consumo, da cesta básica, o arroz, o feijão,
quanto ele tem um barzinho acoplado. Então, assim, se você quiser sentar ali, você foi comprar alguma coisa, senta, você tem uma conveniência junto, né? O dono do supermercado é amigo de todo mundo, você conversa com o dono do supermercado. Aos finais de semana, ele vende carne assada. Então, é um mercadinho pequeno, que movimenta bastante gente, principalmente aos finais de semana, e tem o seu nicho de cliente. Todo mundo que está aqui na Redondeza compra desse mercadinho? Sim. Mas ninguém que está nessa redondeza, né, aqui nesse bairro, compra a compra do mês, por exemplo. Ninguém vai lá nesse supermercado do bairro fazer a compra do mês. Vai fazer a compra do mês lá nos grandes supermercados, nos atacadistas, enfim. E aí, quando foi inaugurar uma grande rede de supermercado, assim, ó, eles são vizinhos, né? Um tá numa esquina e outro tá na outra esquina. Todo mundo do bairro ficou chateado, achando que o fato desse grande rede de supermercado fosse chegar, né, montar a sua loja, e isso fosse acabar com o mercadinho, ia acabar com o ponto de encontro da galera, ia acabar com a carne assada, enfim, ia acabar com aquilo. E não, gente. Sabe o que aconteceu? Não acabou, muito pelo contrário. O cara do mercadinho pequeno ganhou muito dinheiro, está construindo uma sede nova, vai continuar atendendo o nicho de clientes que ele já continuava atendendo, daquela pessoa que quer pegar um item rápido no mercado pequeno, vai lá e compra aquele item, às vezes paga mais caro e tá tudo bem, do que ter que entrar num grande supermercado, andar tudo dentro dele. E eu tô contando essa historinha para vocês, é real, isso aconteceu aqui no meu bairro, eles, né? O supermercado fica a 7 quadras aqui da minha casa. Por quê? Porque se existe isso para mercado pequeno, de bairro, e para mercado grande, rede de grande, que você encontra todos os itens que você quiser, desde itens baratos a itens caros, são vizinhos. E eu compro tanto de um quanto de outro. Significa que o pequeno piscicultor, ele vai ter o nicho de mercado de atuação dele e vai se manter, vai conseguir sobreviver e se manter na cadeia produtiva. E o grande também. A diferença é que eles vão vender para consumidores finais diferentes, né? O grande piscicultor vai vender direto para o frigorífico e o pequeno piscicultor vai vender para uma peixaria ou direto para o consumidor final, dependendo do tamanho. Isso é que precisa ficar claro para você. Então, só que aí, se você entra com a mentalidade, o meu vizinho tem 10 hectares, tem 20 hectares de lâmina d'água, tá arrebentando de ganhar dinheiro, e o seu vizinho vende para o frigorífico. Então, vender para o frigorífico, o que é? Chega um caminhão, carrega 15, 10, 20 toneladas de peixe numa pancada só. Né? É isso que acontece. E aí você começa pequenininho e acha que vai ser desse jeito. Que vai chegar um caminhão, abrir a porta e você vai colocar todo o peixe do seu tanque dentro desse caminhão, vai virar as costas, pegar o seu dinheirinho e vai contar, hoje eu vendi 20 toneladas de peixe numa pancada só. Ou, né, ou talvez seja menos, 2 que seja. E não é isso que vai acontecer. Se não está claro isso para você, mais um motivo para você participar da jornada da piscicultura produtiva, porque a gente vai detalhar isso claramente lá no evento, tá? O que precisa ficar claro para você aqui hoje é que não existe impeditivo de tamanho de piscicultura para entrar na atividade. Não existe. E ainda digo mais, se você tem hoje, vou dar o exemplo do Jefferson, que acabou de dizer, se você tem hoje um tanque de 50 metros quadrados, mas ainda tem água disponível e área disponível para construir mais tanques, comece pequenininho, dê um passinho maior, dê um passinho, quando vê, você aumenta a sua área de produção. Mas com 50 metros quadrados não dá para eu ficar rico igual o meu vizinho que tem 50 hectares de lâmina d'água. Realmente não dá. Mas dá para fazer renda extra. Dá para ter uma fonte de renda. Dá para otimizar, dá para agregar renda numa área em que você não estava tirando dinheiro nenhum, que você estava, muito pelo contrário, muitas vezes estava só gastando dinheiro, né?
comprando ração, jogando para o peixe aleatoriamente, só para consumo, sem vislumbrar a possibilidade de comercialização e, consequentemente, deixando passar pelas suas mãos aí a oportunidade de aumentar as suas chances de lucro, a renda, a fonte de renda da sua propriedade rural. Tá? Então, não existe impeditivo, não existe impeditivo. Se seu tanque é pequeno, se seu tanque é grande, pode produzir. Você só precisa entender tudo que está por detrás de uma piscicultura, de um tanque de peixe, para que você consiga fazer, mesmo que pequenininho, mas que ele seja muito produtivo. E quando eu falo de muito produtivo, grava isso que eu vou falar para vocês. E se vocês puderem me ajudar, eu vou pedir uma coisa aqui para vocês hoje. Me ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem, para mais pessoas interessadas. Compartilhe com outras pessoas a hashtag que eu vou falar para vocês aqui, ó. Hashtag não existe tanque pequeno. Então, no final dessa live, ou agora, tira um print da tela, se você está no YouTube, se você está no Facebook, se você está no Insta, tira um print da tela e marca essa hashtag. Não existe tanque pequeno. Não existe. Existe é você não saber o quanto aquele teu tanque pode ser produtivo. E, ó, a produtividade que eu falo para vocês é eu conseguir produzir o máximo da quantidade de quilos possível, viável financeiramente, dentro do teu tanque. Talvez seja 50 quilos, talvez seja 200 quilos, talvez seja 100 toneladas. Tudo depende do tamanho, né, do tanque que você tem, mas também da sua eficiência e do seu conhecimento em entender quanto é o máximo de quilos que você consegue produzir dentro do teu tanque, né, de acordo com o tipo de sistema de produção que você tem lá na sua propriedade, na sua sítio, na sua chácara, na sua fazenda. Você sabe qual é o teu sistema de produção? Se você não sabe, lá na jornada eu vou te ensinar. Vou te ensinar o que são sistemas de produção de peixes. Quais são os diferentes tipos, porque isso te dá norte, isso te abre a mente. Se você já consegue identificar os sistemas de produção, isso já abre a sua mente. Ah, Soraya, mas isso é só conceito. Se você não sabe o conceito, você não sabe aplicar o conceito no seu dia a dia. Porque uma coisa é a seguinte, uma coisa é o conceito existir e você não saber aplicar no dia a dia. Ah, eu li, eu sei o que é a gravidade. E você não sabe onde a gravidade exerce no seu dia a dia. Você não sabe qual a função de saber o que é a gravidade, por exemplo. Outra coisa completamente diferente é eu saber o conceito e saber colocar, aplicar, usar esse conceito no meu dia a dia. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó? Quantas vezes na sua vida de escola, de ensino fundamental, de ensino médio, nem sei mais em que época da vida que a gente estudava isso, você estava aprendendo a fórmula de Bhaskara nas aulas de matemática, né? Eu preciso aprender a fórmula de Bhaskara. E a primeira coisa que você perguntava para sua professora de matemática é: professora, para que eu preciso aprender isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? E aí, realmente, você nunca usou isso na sua vida, e até hoje você não sabe a tal da fórmula de Bhaskara. Isso é conceito que não vai ser aplicado, ou que não foi aplicado, né? Se você não é um engenheiro, enfim, se você não precisou aí da fórmula ao longo da sua vida. Agora, o que eu estou falando para você aqui é que tudo o que eu ensino, todo o conceito que eu trago para você, ele tem relação direta com a aplicação desse conceito lá no dia a dia da tua piscicultura.
Então, você vai aprender, vai entender o que é sistema de produção, vai aprender a identificar o teu sistema de produção, de acordo com o tamanho do tanque, de acordo com o volume de renovação de água, de acordo com o que a gente já está falando aqui hoje. E, através disso, entender que não interessa se é pequeno o seu tanque ou se é grande. Não interessa se o seu tanque é pequeno ou se o seu tanque é grande. O que interessa é a sua capacidade de colocar em prática todos aqueles conceitos e explicações que eu trago para você, tanto aqui nas lives, quanto nos conteúdos, né, dentro do curso ou dentro da jornada da psicultura produtiva, que vai começar dia 6 de setembro. Tá? Então, e quando eu trago essas comparações de, um tanque pequeno é como se fosse um mercadinho de bairro e um tanque grande é como se fosse uma grande rede de supermercado, é porque eu quero que isso exploda dentro da tua cabeça e que você realmente entenda que existe espaço tanto para o mercadinho de bairro quanto para o mercado de grandes redes, grande supermercado. Existe, tanto existe que os dois estão aí vizinhos, como eu bem disse para vocês, tá? Então, não se preocupe se você tem um tanque pequeno, tá tudo bem, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é assim, você tem um tanque pequeno, você quer ser um piscicultor e não um criador de peixe, né? Que quem já me acompanha aqui há bastante tempo sabe que criador é uma coisa, produtor é outra, e aqui a gente fala com produtor, né? O piscicultor, ele é produtor de peixe. Então, o que está errado é, você tem um tanque pequeno, cria peixe de qualquer jeito, mas quer que o negócio dê lucro. Aí, cara, você está indo na contramão. Paralelo a isso, imagine o cara do mercadinho de bairro comprando somente itens de luxo para vender no mercadinho pequeno dele. Então, o mercadinho de bairro, geralmente, ele é caracterizado por ter pouca quantidade de cada um dos itens. Então, você chega lá para comprar um extrato de tomate, não tem uma seção cheia de extrato de tomate. E não tem várias marcas de extrato de tomate. Tem 2 ou 3 e tem 6 latas de extrato de tomate de cada uma das marcas. Então, esse é o perfil de mercado de bairro. Diferente, né, do perfil de uma grande rede de supermercado. Imagine, e o mercado do bairro dá certo desse jeito. Imagine se o mercadinho de bairro começa fazendo assim, ele coloca na prateleira do supermercado dele escargot. Ele coloca vinho francês, ele coloca bacalhau, ele só coloca itens caros, muito caros e em grande quantidade. Se ele não está num bairro ou num condomínio de que as pessoas que moram ali na redondeza sejam de alto poder aquisitivo, ele não vai durar. Por quê? Porque não é esse o perfil de consumo das pessoas que frequentam bairro de supermercado. Então, se você não entende o teu negócio, se você tem um tanque pequeno e quer tratar o teu tanque pequeno assim, a Deus dará, ou quer tratar o teu tanque pequeno da mesma maneira que um grande piscicultor trata, e eu estou falando nesse caso da comercialização, já vou te dizer, não vai dar certo. Entenda o teu tipo de sistema, entenda o nicho de consumidor do teu produto, né, de acordo com o teu tamanho, o teu porte de piscicultor, e a partir disso, sim, é possível que você tenha uma piscicultura rentável, lucrativa e produtiva, mesmo que seja pequena. Mas aí o faturamento vai ser pequeno. O faturamento vai ser de acordo com o teu tamanho, né? Grandes empresários faturam mais do que pequenos empresários. A regra é essa. Agora, existe a possibilidade? Super existe. Super existe. Inclusive, existe até um cálculo que a gente faz, né? Dentro do Aquasucesso, a gente faz esse cálculo, que é o ponto de equilíbrio. Qual é a quantidade
de peixes que você precisa produzir ou qual é a eficiência da sua produção que justificam você gastar o seu tempo produzindo o peixe naquele teu tamanho de espaço de tanque. Existe uma conta para fazer esse cálculo aí. Olha que interessante. Isso é maravilhoso, porque abre seus olhos, né? Então, eu estou produzindo aqui, a conversão alimentar tá X. E aí você sabe lá, através dessa simulação, que se você está com essa conversão alimentar aí que você está tendo hoje, você não vai ter lucro, não. Você precisa melhorar o teu processo. E a gente te mostra isso, tá? Então, isso é trabalhar a piscicultura de maneira produtiva. Isso é fazer da piscicultura, independente do tamanho do tanque, uma fonte de renda. Isso é fazer com que a área, o lago, a lagoa, que você tem na sua propriedade rural hoje, trabalhem para você também. Assim como você já faz com o pasto, assim como você já faz com um barracão onde você tem aves ou que você tem suínos. Isso é fazer com que a sua propriedade rural seja cada vez mais otimizada, que é o que os países, né, de primeiro mundo, né, quando a gente olha para as propriedades rurais dos países de primeiro mundo, é isso que eles fazem. Não é assim, você chega numa fazenda, o cara não produz só peixe. Ele produz peixe, ele produz feno, ele produz milho, ele produz frango, ele produz tudo aquilo que é possível produzir dentro da propriedade rural dele, porque ele otimiza o espaço. Ele otimiza muito o espaço. E com a piscicultura isso é muito possível, né? Eu já falei, não sei se vocês sabem, né? Esse é um dado relevante, inclusive. Nós temos hoje no Brasil legais, né, formalizados, aproximadamente 550 mil piscicultores formais no Brasil. Aproximadamente 550 mil. Se não me falha a memória, 547, 200 e poucos mil, né? Aproximadamente 550 mil piscicultores formais no nosso país. Imagine quantos de vocês estão aqui assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, que hoje já criam ou já começaram a sua produção de peixes, ou tem uma área que pode ser possível produzir, mas que ainda não estão formais, ou que você ainda não está conseguindo fazer dinheiro dessa sua propriedade. Né? Esse número pode aumentar muito mais. A cada dia a gente tem visto aí as grandes oportunidades de exportação de pescado, de aumento do consumo de pescado dentro do nosso país mesmo, né? Então, atender mercado interno. Então, existem inúmeras possibilidades de serem atendidas e para cada perfil de consumidor, para cada município, para cada estado, um produto diferente que pode ser entregue por cada um de vocês, né? Um nicho mais específico, um cliente que quer um produto diferente aí, e isso pode ser realizado se você fizer isso, se você tiver interesse de desenvolver isso na sua propriedade hoje ou na sua piscicultura hoje, tá? Então, para quem é que é a piscicultura? É para todo aquele que tem água disponível. Se você tem água disponível na sua propriedade rural, a piscicultura é para você. Se você já tem um tanque de peixe, um lago, uma lagoa, uma represa nativa dentro da sua propriedade, a piscicultura é para você. A piscicultura é para qualquer um que queira produzir peixe. E o que eu quero que fique claro para vocês aqui é que piscicultura não é só ter o tanque, não é só ter o lago e colocar peixe lá dentro. É produzir alimento para consumo. Isso é piscicultura. É rentabilizar isso. É produzir alimento para consumo humano e receber por isso.
tá? Então, a gente vai ver mais desse passo a passo, da parte de comercialização para pequenos e para grandes, lá na jornada da piscicultura produtiva. Se você ainda não está inscrito, não perde não, o link já está disponível aqui nessa tarjinha azul para quem está no YouTube, para quem está no Facebook, o link já está disponível aí no chat também, tá? Pode clicar aí nesse quadradinho aí do chat que tem o link, você vai ser direcionado para lá imediatamente. Galerinha do Insta, tá lá debaixo da minha bolinha do perfil, tá? A gente chama de link na bio, tá lá. Então, se você ainda não está inscrito, vai lá, deixa seu nome, deixa seu telefone e deixa o seu endereço de e-mail, que você vai receber todas as informações para participar desse evento a partir do dia 6 de setembro e aprender os primeiros passos que você precisa traçar para tornar a sua piscicultura produtiva, lucrativa, rentabilizar, monetizar a sua produção de peixes, tá ok? Vamos às perguntinhas aqui, vamos ver se a galera fez alguma pergunta. Tem dias que o pessoal tá mais falante, tem dias que não. Sandra, oi Sandra, queria saber se você faz consultoria e planejamento para RAS. Querida, a gente não trabalha com RAS, tá? Mas me mande um direct que eu te indico uma pessoa que trabalha com RAS, eficientíssima, meu amigo Marcelo, ele é muito bom, especialista nessa área de produção de peixes em RAS, tá? Me manda um direct que eu te passo o contato dele. Deixa eu ver se temos aqui algumas perguntinhas o Jefferson, né? Já falei aqui. Tem um tanque escavado, quantos peixes posso colocar? Christian, você não está inscrito ainda na jornada da piscicultura produtiva? Se não está inscrito, clica nesse link, tá? Essa tarjinha que tem azul bem aí em cima no chat do YouTube, clica ali, se inscreve, porque lá na jornada você vai aprender esse cálculo, tá? Que não é um cálculo assim tão simples, precisa ser levado em consideração vários outros itens. Marcelo, para fazer a retirada dos peixes frigoríficos que pegam, ou terei de fazer a retirada, ou eles atendem independentemente do tamanho do tanque? Existem todos os tipos, tá, Marcelo? Tudo depende do lugar onde você tá, a espécie de peixe que você trabalha, mas tem das três maneiras como você está descrevendo aí, tá? Tanto o frigorífico é responsável, quanto você terceirizar, quanto você próprio fazer sua despesca. Christian, consigo iniciar uma piscicultura rentável? Sim, Christian, independente do tamanho de tanque que você tenha, tá? Posso usar água do rio, do fundo do sítio? Tem algum problema quanto à qualidade? Pode usar, Jefferson, inclusive isso que é o recomendado, tá? Pode usar sim. Inclusive, essa que é a prática, inclusive, então, essa que é a maneira da gente fazer aí o uso da água. Tá joia? Gente, eu encontro vocês amanhã. Tchau, tchau.